O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Viver é uma luta e às vezes nós enfrentamos algumas lutas, algumas adversidades, alguns obstáculos, problemas, e algumas delas parecem ser maiores do que a força que nós temos. E às vezes nem nós mesmos acreditamos que sairemos vitoriosos daquela guerra, daquela luta, daquela batalha que nós estamos enfrentando. As circunstâncias parecem ser contrárias àquilo que nós desejamos. Isso aconteceu com os discípulos, isso aconteceu com os heróis da fé, isso acontece comigo e com você. E hoje eu quero falar com você sobre a história do rei chamado Josafá. Lá em 2 Crônicas, a Bíblia fala que esse rei chamado Josafá, ele estava enfrentando um problema que era muito superior, maior do que a força que ele tinha. Primeiro que Josafá estava encurralado pelos inimigos. Havia uma ameaça mortal se levantando contra ele, contra a sua nação, contra o seu povo. O ataque era certeiro, a derrota era inevitável. Era uma causa que, aos olhos humanos, era meio que perdida, porque não havia nenhum sinal de esperança. Um grande exército, um numeroso exército estava se levantando contra ele, contra aquele povo. E lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo de número 2, olha o que a palavra de Deus ela diz. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades veio gente para buscar o Senhor. Quando nós olhamos para Josafá, a Bíblia diz que o inimigo estava vindo, se levantando contra ele, contra Judá. E Josafá foi um rei muito sábio. Nós precisamos ter sabedoria diante da ameaça, diante do levante do diabo, diante da afronta que nós estamos enfrentando. Esse rei teve sabedoria, porque ele convoca todos para que possam orar e jejuar. E a Bíblia diz que todos vieram para buscar esse socorro, essa ajuda de Deus. Sozinho eles não iriam vencer aquela batalha. Sozinho eles não iriam dar conta de vencer os inimigos, o adversário que estava se levantando contra eles. E uma das coisas que eu e você precisamos entender é que quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos recorrer ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele sabe o que fazer. Ele sabe como nos ajudar, Ele sabe como reverter uma causa que muitas das vezes parece ser impossível para nós. Às vezes nós nos encontramos em uma situação onde o inimigo nos encurrala, onde há uma ameaça, onde há uma afronta, onde parece que seremos esmagados ou destruídos pelo inimigo, mas nós precisamos entender que há um Deus que é soberano, há um Deus que é poderoso e a nossa força, ela vem dele. Por isso que a palavra de Deus, ela declara: diga ao fraco, eu sou forte. E nós precisamos entender que a força que nós necessitamos para vencer o problema, o obstáculo, o inimigo que se levanta contra a nossa vida, seja na nossa saúde, seja na nossa vida familiar, seja na nossa igreja, seja na nossa vida emocional, seja no casamento, na nossa vida sentimental, nós precisamos recorrer ao Deus soberano. Ele é poderoso para nos ajudar diante de causas que fogem do nosso controle. Às vezes não sabemos como lidar, não sabemos o que fazer
e ficamos desesperados. A Bíblia fala que Josafá teve medo, mas esse medo não foi capaz de paralisar ele. Pelo contrário, esse medo impulsionou para que ele pudesse se aproximar mais de Deus, para que eles pudessem orar, para que eles pudessem jejuar, para que eles pudessem consagrar a vida deles a Deus. Então nós precisamos estar unidos em oração em todo tempo, em todo momento. Nós vivemos em guerra constante. Há uma batalha constante que nós travamos todos os dias. Jesus já disse: no mundo vocês vão ter aflições, vocês irão passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque em todas elas vocês são mais que vencedores. Então nós precisamos entender que a força que nos garante a vitória, ela vem das mãos desse Deus que é poderoso no nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes nós enfrentamos algumas lutas, algumas guerras, algumas batalhas, que Deus ele deseja que você venha se prostrar e se curvar diante dele. No versículo de número 12, Josafá disse: a nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quando nós olhamos para Josafá, ele está dizendo: Senhor, nós esperamos a justiça do Senhor, porque a nossa vida ela está nas tuas mãos, e esperamos que o Senhor julgue a nossa causa. Esperamos que o Senhor venha lutar essa guerra, esse levante que está se levantando contra a nossa vida. Ele disse: nós não sabemos o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, é um sentimento de incapacidade. Às vezes nós nos sentimos incapazes. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer diante dessa situação, diante dessa notícia, diante desse quadro que aos olhos humanos é irreversível? E é exatamente isso que acontece comigo e com você, porque todos os dias nós vivemos num mundo onde podemos ser surpreendidos. Uma má notícia, alguma coisa que chega até nós, o mundo é surpreendido com uma pandemia, às vezes nós somos surpreendidos no nosso local de trabalho, de repente você não esperava e foi mandado embora, você é surpreendido de repente no seu casamento, de repente, ou seja, o marido, a esposa olha para você e diz que não ama mais, ou seja, que não quer mais. Então, somos surpreendidos pelos nossos filhos que chegam com uma notícia não muito agradável até nós. Então, todos os dias, nós somos surpreendidos. E muitas das vezes, a ameaça, a afronta, ela vem no momento em que nós não estamos preparados. De uma forma que muitas das vezes você diz: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E foi exatamente isso que eles falaram. Em nós não há força e não sabemos o que fazer. Quer dizer, olha esse sentimento, esse sentimento de fraqueza, sentimento de incapacidade. Mas eles falaram: Senhor, porém os nossos olhos estão postos em ti. Para quem que você tem olhado? Para quem que nós estamos olhando? Vivemos num mundo tenebroso. Se você liga a televisão, se você mexe no seu celular, nas redes sociais, todo momento você vai ver notícias tenebrosas, todo momento você vai ver notícias ruins, todo momento você vai ver o mundo em guerra, violência e tantas outras coisas ruins que acontecem nesse mundo. E se nós formos ficarmos, meu irmão, olhando apenas para o lado ruim, olhando apenas para os problemas, nós não teremos força para sobressair esse mal. Por isso, eu peço a você hoje, coloque os olhos em Jesus, olhe para Jesus. Às vezes nós ficamos, ou seja, tão alienados, ficamos tão distraídos com esse mundo, com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, que muitas das vezes nós
não percebemos e esquecemos de olhar para a soberania de Deus, para o poder que há nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Portanto, eu peço a você hoje, olhe para Jesus. Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele disse: o meu socorro vem do Senhor. Assim como Deus deu a vitória para Josafá, assim como Deus deu a vitória para Judá, para aquele povo, Deus vai te dar a vitória. Você é a menina dos olhos de Deus. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, ore hoje. Coloque essa causa que você não sabe o que fazer, uma causa que é impossível para você, uma porta que é impossível de se abrir. Coloque nas mãos de Deus. Coloque o seu casamento nas mãos de Deus. Coloque o Brasil nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. E creia que Deus é poderoso para abençoar, para nos dar vitória no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, eu quero abençoar a sua vida. Meu Deus, eu oro com cada pessoa que está aqui comigo e eu peço ao Senhor, toca na vida de cada uma delas. Ó Deus, manifesta-te com o teu poder, abençoando, nos dando, ó Deus, a vitória diante de um problema. Há pessoas, meu Pai, que estão travando uma luta na saúde, na vida emocional, na vida sentimental, na vida, meu Deus, financeira, na vida espiritual, no casamento. Meu Deus, e eu oro por essas pessoas, Pai. A mãe que está enfrentando uma luta, uma guerra com os filhos, uma batalha. Meu Deus, que o Senhor possa agir dando sabedoria a esta mãe, porque os filhos são herança do Senhor. E que o Senhor possa abençoar os filhos desta mulher. Que o Senhor possa abençoar este casal, abençoar esta família, esta pessoa, meu Pai, que está, meu Deus, desempregado, desempregada. Esta pessoa, meu Deus, que está diante de um quadro, meu Pai, até mesmo de saúde, um quadro, meu Deus, irreversível aos olhos humanos, desenganado pelo médico, alguém que está na CTI, alguém que está na UTI, alguém, meu Deus, que precisa de um milagre do Senhor. Toca na vida desta pessoa agora. Ó Deus, arranca todo e qualquer mal, toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer problema que está alojado na vida desta pessoa. Pai, entra com o teu poder, com a tua provisão, meu Pai, diante desta causa impossível, uma causa que está na mão do juiz, ó Deus, uma causa, meu Pai, que precisa ser julgada, que o Senhor possa entrar com a tua providência, com a tua provisão, Pai. Eu oro abençoando, Deus, que o Senhor cure o enfermo, que o Senhor liberte o cativo, que o Senhor possa abrir portas que estão fechadas. No nome do Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo cada pessoa, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Você que está assistindo essa mensagem pelo Facebook, compartilhe, deixe o seu pedido de oração aqui no nome de Jesus e não deixe de dar um joinha para curtir esta palavra. Você que está no YouTube, se inscreva no canal e que você possa ser abençoado por Deus. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários que eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida. Esse foi o nosso Café com Deus de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço do pastor Douglas, curta, compartilha e que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe você.